Então, boas-vindas a todos. Eu sou Jaqueline Weigel, sou da W Turismo, e nós trabalhamos com Foresight Futures Studies, e eu vou fazer um webinar de 30 minutos hoje, para falar um pouco dos desafios da liderança agora no século XXI e já para 2024. A gente sabe que a liderança não tem um papel fácil. A gente vem sendo inundado por modelos diversos e é super importante que os líderes entendam que agora a gente precisa misturar uma série de modelos para que as companhias consigam responder a tanta incerteza, a tanta volatilidade, a tanta mudança radical nos próximos anos, especialmente agora que clima é realmente um tema que chegou para ficar. A gente vai precisar entender a mudança climática, vai precisar entender o impacto nos negócios. Os líderes estão tendo que lidar com o mundo digital, com diversidade, sustentabilidade, processo, meta, futuro, inovação, e as competências são cada vez mais avançadas, sem dúvida nenhuma. Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela, porque o nosso assunto de hoje é liderança antecipatória. Esse é um assunto novo, ele não é um assunto conhecido, e eu vou explorar um pouquinho para explicar na prática o que é esse tema, o que é esse assunto, e por que a gente decidiu falar nele agora, porque a gente está com ele andando em diversas empresas, e eu acho que ele tem feito uma ótima diferença, porque ele vem trazendo muita resposta para essa cultura de inovação que está cada vez mais acelerada, está cada vez mais importante, vem trazendo resposta para líderes que, de certa forma, já se tornaram muito bons no presente, mas que ainda têm muitas dúvidas em relação ao futuro, ao longo prazo, como planejar. Então, a gente tenta sempre entender qual é a próxima onda, o que vem depois e o que a gente precisa compartilhar com as pessoas para que elas possam se antecipar e não só reagir. Eu sou futurista profissional, para quem não me conhece, a W Turismo é especialista em estudos de futuros e foresight, e a gente fala aqui no Brasil muito de futurismo, mas o nome futurismo é um movimento artístico sem método científico, é um movimento cultural artístico, e estudos de futuros também exploram futuros, mas de uma forma mais pragmática, mais empírica, mais científica até. Então, liderança antecipatória, para mim, é o desafio do século XXI, significa agir antes que a mudança aconteça, antecipar a mudança, antecipar o futuro, pensar em possibilidades que até então ou ninguém pensou, então a possibilidade é remota. Então, a gente precisa agora, de fato, ligar o nosso pensamento disruptivo, usar a criatividade, mas além da criatividade, usar muito a imaginação. Liderar no século XXI é diferente do que a gente conheceu no século XX, na era industrial, que tinha o tradicional modelo comando-controle, que tinha uma liderança com a sua equipe, que tinha lá os departamentos, as áreas, os assuntos, os especialistas. O século XXI é um século de crises múltiplas, é um século de inovação, de transformação, de mudança. Ele já entrou nos desafiando com a pandemia, é um marco do século XX para o século XXI, guerra, crise alimentar, crise de tecnologia avançando, inovação por todos os lados. Agora a gente tem aí a guerra de Israel. Então, a gente precisa entender como o futuro interage conosco no presente e o que é liderar no século XXI. Não é mais sobre uma posição corporativa, não é mais sobre saber gestão de pessoas, negócio, processo, feedback. As equipes estão se tornando multi-integradas, elas estão se tornando ocasionais, elas estão trabalhando em rede, elas estão se tornando equipes de autogestão, elas precisam da liderança para dar direção, para dar informação, para colocar ritmo, para buscar quem não está engajado. A liderança precisa andar em cima, embaixo, do lado, no meio, fora.
e, de preferência, não mais empurrando o time, sim liderando, andando à frente, mostrando o caminho, mostrando qual é o destino. Então, eu costumo dizer que liderar no século XXI virou uma força coletiva. A gente ainda tem líderes que tomam decisão, a gente ainda tem pessoas no exercício do poder, mas a inteligência coletiva hoje é muito mais forte do que qualquer posição, e ela está na sociedade, ela está no mundo corporativo, isso é muito importante. Então, em tempos incertos como a gente vive agora, liderar requer ter o mínimo de certeza no meio de tanta incerteza e saber como explorar a incerteza como uma vantagem competitiva. Então, em tempos incertos, nada caracteriza mais a nossa época, inspirar é muito mais forte do que motivar. Nós já aprendemos no século XX que a motivação é intrínseca, ela vem de dentro para fora, ninguém motiva ninguém. Você pode atrapalhar a motivação de alguém e você pode aumentar a motivação de alguém. Então, hoje, as pessoas querem seguir líderes que as inspiram, pessoas vulneráveis, humanas, que erram, que têm uma boa história, que têm uma boa narrativa, que estão presentes, que estão que não falam só de lucros, de metas e de market share, mas que convidam para uma boa história de presente e futuro, que trazem sentido para o trabalho, que fazem com que as pessoas trabalhem felizes. Um bom líder também é aquele que faz diferença na companhia, na equipe, no cliente, e que é diferente daquilo que a gente conheceu até agora como liderança. Então, nós temos uma população muito pouco preparada para uma liderança mais democrática, mas as pessoas hoje apreciam líderes que são diferentes do modelo tradicional, que não podia errar, que tinha que saber de tudo, que tinha que ser exemplo, que tinha que chegar antes que todo mundo. Eu acho que esse modelo está muito demodé, muito cafona, porque hoje todo mundo tem um pouco de líder dentro de si. E eu costumo dizer que a liderança do futuro é aquela onde um líder situacional gerencia outros mini-líderes que se autogerenciam como equipe. Então, isso é muito importante. Claro que hoje é cobrado da liderança honestidade, ética e inteligência adaptativa. Honestidade na hora de dividir as informações, na hora de dar direção, na hora de dividir os riscos. Ético em todos os sentidos, desde diversidade, inclusão, propósito, compromisso, conduta ética, adaptativa, ou seja, alguém que sabe lidar com mudanças contínuas sem trazer uma esquizofrenia para o ambiente, uma instabilidade emocional para o ambiente, e tem uma desculpa no ar de que como tudo muda o tempo todo, então eu mudo o tempo todo. Isso é falta de estratégia, falta de planejamento e falta de condução. E, de novo, a liderança não é mais uma pessoa, é uma força. E isso a gente precisa compreender mais do que nunca. Nós estamos falando intensamente do futuro desde 2016, muito antes. Lá em 1970 já se falava muito de futuro, mas a gente sabe que o pensamento orientado ao futuro, ele é muito importante no século XXI. Por quê? Porque se a gente for lá para trás na linha do tempo, coisas que foram decididas lá ou que deixaram de ser bem decididas lá, criaram a realidade que a gente vive hoje, que vamos combinar, não está dando muito certo. E daqui para frente a gente tem o poder de mudar ao longo prazo com as decisões que a gente toma hoje. Então, quando a gente pensa no futuro de longo prazo, a razão da gente fazer isso é para que a gente volte para o presente e tenha informações diferentes para que a gente possa ter compromisso com o curto, com o médio, com o longo prazo, quando a gente toma nossas decisões e quando a gente faz as nossas ações. Futures Thinking é o nome do pensamento orientado ao futuro que age no presente. E Futures Thinking exige visão de longo prazo, que ainda é uma polêmica no nosso mundo. Longo prazo é a partir de 10 anos. 5 anos é um futuro operacional. 10 anos, entre 5 e 10 anos, é um futuro pós-emergente, é um futuro estratégico. Futuro, ele requer pelo menos 10 anos para mais, porque ele precisa de tempo para acontecer, porque ele precisa de estrutura, ele precisa de mudança de cultura. Quando a gente fala de mudanças climáticas, o tempo de praxe são 30 anos.
porque você não consegue falar de mudanças climáticas num espaço de curto prazo. O futuro é a mesma coisa. Então, eu vejo gente planejando para 2030 falando de futuro. 2030 é daqui a 6 anos, praticamente. Isso não é futuro. Isso é um futuro emergente. Isso é um futuro estratégico. Isso empobrece a nossa visão de futuro e isso limita a nossa capacidade de criar estratégias múltiplas e arrojadas para o futuro de longo prazo, porque a gente está pensando num tempo muito curto. E as pessoas me dizem assim, mas se o mundo muda o tempo todo, o que adianta fazer um planejamento para 10 anos? Não se faz planejamento para 10 anos. A gente tem visão de 10 anos adiante para voltar para cá e fazer um planejamento de 12 meses, que esteja conectado a uma visão de longo prazo e que dê sentido para a nossa estratégia de curto prazo. Tem uma visão clara de futuro, dificilmente a estratégia vai dar certo. E o que eu vejo muito líder fazendo é estendendo o presente e achando que o futuro é uma continuidade óbvia do presente. Você precisa se perguntar quem vai ser seu cliente em 2035, o que o cliente quer, qual é o produto que ele vai comprar e se você ainda vai estar no mesmo segmento de negócio que você está hoje. Talvez sim, talvez não. Talvez sim com outros atributos, mas essa pivotagem, essa exploração a mais, essa extrapolação, é muito difícil para quem pensa sempre só no mesmo mercado. Eu tenho perguntado para indústrias de energia, assim, em 2050 elas vão vender energia de fato. Eu tenho perguntado para indústrias de seguros, se em 2040 a gente vai comprar seguro. Quem é o seu cliente em 2040? Então, não adianta a gente começar a construir futuros a partir do presente, que a visão acaba sendo muito pobre. Os líderes, nos últimos anos, desenvolveram hard skills, que eles sempre tiveram, que é o conhecimento técnico, soft skills, que tem muito a ver com comportamento, relacionamento, comportamento individual, coletivo, interrelações, e agora estão sendo exigidas net skills, competências em rede, e meta skills, que são competências muito difíceis de explicar, como, por exemplo, a intuição. Como, por exemplo, uma antevisão de alguma ideia que ninguém teve, que de repente um aha moment trouxe. Então, a liderança daqui para frente vai precisar de hard skills, de soft skills, de net skills muito bem caracterizadas no líder exponencial e de meta skills para poder antecipar as coisas que ainda não estão manifestadas através de uma leitura de sinal, e a boa notícia é que a gente tem método para isso. Todos nós temos net skills e meta skills. Todos nós somos capazes de desenvolver a nossa inteligência emocional, que são as soft skills. E a hard skills, quando você precisa, você vai lá e aprende. Então, o nível de competências do século XXI, ele está aprimorando, ele está transcendendo, ele está ficando cada vez mais sutil. Não adianta mais um especialista técnico que não sabe se relacionar. Não adianta mais alguém que é especialista, sabe se relacionar, mas não sabe inovar. Não adianta alguém que sabe inovar e que não entende a tecnologia. Não adianta alguém que não tem visão de futuro. Então, a gente precisa agora juntar tudo isso e criar multimodelos que vão funcionar dentro das companhias, mas a gente vai precisar requisitar muito nossas competências humanas, que todos nós temos, alguns um pouco menos atrofiadas e outros é só treino, é só liberar. Eu não acredito que algumas pessoas tenham talento para liderança e outras não. Eu acho que algumas têm uma facilidade natural para liderar mais do que outras. No World Economic Forum foi publicado um estudo do Institute for the Future da Itália, então isso é muito importante. A gente não tomar as publicações do World Economic Forum como o World Economic Forum disse, isso é autoria errada. O World Economic Forum, depois da pandemia, publicou esse estudo do Institute for the Future da Itália, que disse que Futures Literacy, o letramento para o futuro, o uso da imaginação, o futuro como um agente do presente, o futuro já nas escolas, para que as próximas gerações sejam letradas para o futuro desde cedo. O pensamento sistêmico, a capacidade de antecipar e a capacidade de prospectar, que é diferente de projetar e de forecasting, que se traduz em strategic foresight,
são as grandes competências do século XXI, de todos os segmentos, de todos os profissionais e de quem quer se destacar pós-pandemia do Covid-19. Então, a alfabetização para o futuro é o letramento, é o entendimento do glossário, dos métodos, do conceito, do fundamento. O pensamento sistêmico precisa permear todas as nossas discussões. Nós somos como o corpo humano, não adianta falar só do coração, só do pulmão, só do rim. O pensamento sistêmico ele precisa ser desenvolvido, e a gente vem do macro para o micro, não o contrário. A capacidade de se antecipar, que é do que hoje o nosso webinar trata aqui, e existe método para isso, e a capacidade de olhar para o futuro para poder resolver as coisas do presente, que é a Strategic Foresight, nossa especialidade aqui. Então, isso foi publicado no World Economic Forum, é um instituto do Institute for the Future, da Itália, e ele é muito importante. A Unesco é a capitã dessa democratização do letramento, da alfabetização para o futuro no mundo todo, tem projetos no mundo todo, e a gente já está ensinando jovens neste pensamento orientado ao futuro, no uso da imaginação, além da criatividade, na desconstrução de futuros colonizados, que é quando alguém nos diz como vai ser o futuro, a gente acredita e se molda a ele, e nós somos livres para criar o futuro que a gente quer, positivo, negativo, mais ou menos, mas a gente está agora em alerta máximo no planeta, com diversas preocupações sobre a humanidade. O planeta continua, é a humanidade que está em risco. Então, a gente tem questão climática, a gente tem temperaturas, a gente tem catástrofes, sustentabilidade, a mudança na economia, no capitalismo, diversidade, são muitos assuntos. E a Unesco está lindamente capitaneando esse projeto de Futures Literacy com métodos específicos e com labs no mundo inteiro, e é um movimento muito importante que já vai preparar as próximas gerações para o que a nossa geração ainda precisa aprender, mesmo que tardiamente. Como o nosso tema de hoje é liderança, eu trouxe aqui um levantamento que eu fiz do tempo que eu trabalho com liderança, que se resumem a 30 anos. Então, quando eu comecei a trabalhar com liderança, a gente estava exatamente na transição do chefe, comando, controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu mando, controlo, comando, puno e dou um bônus. Isso na era industrial pode ter funcionado, mas a gente sabe que na nossa era complexa não funciona. Aí a gente começou a ensinar líderes a serem coaches, em vez de resposta, fazerem pergunta, em vez de trazer tudo pronto, empoderar o seu liderado, aprender a dar feedback, dar espaço para o desenvolvimento. Muita gente aprendeu, muita gente sequer sabe o que é, e está para lá de atrasado. E eu acho que todo líder, a partir de agora, precisa ser um bom coach da sua equipe, dos seus pares, do seu próprio chefe e de si mesmo, sem dúvida nenhuma. Do coach, nós fomos para o modelo VUCA, onde o mundo começou a ficar complexo, ambíguo, incerto, e esse líder precisou ser muito visionário, muito implementador, muito relacional e muito sense-making, ou seja, eu preciso dar sentido para as coisas, eu preciso enxergar mais longe, eu preciso fazer as pessoas se relacionarem para que o trabalho aconteça e preciso também saber implementar. Então, às vezes, o muito visionário não é um bom implementador, e o implementador não tem visão nenhuma. No mundo VUCA, a gente precisou criar esse líder multifacetado que sabia dar sentido para o trabalho, que sabia fazer as pessoas se relacionarem e que tinha, sim, um pouco de visionário e um tanto de implementador para que a balança pudesse ficar equilibrada. Do VUCA, nós fomos para o digital, que é essa digitalização do mundo, a transformação digital, a entrada da tecnologia. Fomos para o exponencial, que tem claramente um atributo de fazer com que o negócio escale 10 vezes mais com 10 vezes menos recursos, o que tirou muita empresa de cena, o que pegou um mercado grande de muito e criou as grandes digitais que estão por aí, mas nem toda empresa é exponencial, nem toda empresa vai se transformar numa exponencial e nem todos os líderes são exponenciais. E o exponencial já tem essa net skills, essa rede, ele é implementador, ele é movido por impacto, ele cuida de gente, ele é inovador ao extremo, ele entende de tecnologia e ele faz tudo isso ao mesmo tempo muito naturalmente.
Depois a gente começou a ver Jacob Morgan falando do líder do futuro, que é quase um mestre Yoda, porque ele é gourmet, ele customiza as coisas de acordo com a situação, ele lidera de forma personalizada, ele entende de tecnologia, ele é um futurista, ele é digital, ele sabe como implementar, ele testa coisas. Então, o líder do futuro tem uma série de atributos, normalmente a gente fala em 9 competências importantes, e eu agora estou trazendo, eu acho que o que é a próxima milha, que se a gente está clamando no mundo desde 2019 por liderança, por gestão, por governança antecipatória e não responsiva, para que a gente pense melhor no presente, no futuro que a gente está construindo e assuma responsabilidades, para criar uma gestão e uma governança antecipatória, nós precisamos de líderes antecipatórios, aqueles que resolvem os problemas antes que eles se manifestem, aqueles que sabem ler os sinais de mudança do mercado, aqueles que sabem como ancorar tendência no negócio, aqueles que sabem como criar cenários, como tomar decisão, como criar uma belíssima visão de futuro que engaje milhares de pessoas e milhares de stakeholders, aqueles que saem na frente, aqueles que não só se preparam para o futuro, mas aqueles que lideram o futuro em si. Estão na frente, saem na frente, descobrem na frente, testam na frente. E esse é um modelo bastante poderoso, também não acho que é um modelo massivo, mas as organizações que tiverem pelo menos um grupo de líderes de cada um desses que eu estou falando, com exceção do chefe, talvez consigam responder melhor a tantas mudanças de mercado e a tantos desafios. Trouxe para vocês aqui, só para vocês enxergarem um pouquinho, o que Jacob Morgan diz sobre o líder do futuro. Ele é um notável, ele é um cidadão global, ele serve a sua própria equipe e os clientes, ele é um chefe porque ele gourmetiza as suas ações, ele explora tudo o tempo todo, fazendo muita pergunta, ele é um coach que desenvolve todos, inclusive seu próprio líder, seus pares, ele é um futurista porque ele tem preocupações e visões de futuro, ele é um tecnologista, ele entende as tecnologias, ele traduz as coisas entre gerações, por exemplo, e ele tem um pouquinho de mestre Yoda, eu acho muito engraçado, mas a gente tem muita gente assim por aí já no nosso mercado brasileiro, inclusive. O líder antecipatório é alguém que domina conceitos, fundamentos e metodologias de foresight e futures studies, e sabe como usar isso na sua liderança para poder explorar o futuro de longo prazo, voltar para o presente com ideias diferentes que se transformam em ações imediatas. É isso que faz o líder antecipatório, e a boa notícia é que a gente tem método para isso. Mostrando o tamanho da importância desse assunto, em 2009 eu estive em Paris, na Unesco, e lá começou um trabalho de foresight para a ONU, que não sabia direito qual seria o seu papel no mundo a partir de então, do século XXI, e agora o resultado ficou pronto e é muito legal. Então agora a gente fala que a cultura de pensamento progressivo, Forward Thinking Culture, é o modelo mais avançado de cultura no mundo, e é sim a gente ir progressivamente para o futuro, para de lá voltar para o presente e agir, e não simplesmente criar estratégias vistas do presente para o futuro, como se fosse um caminho óbvio, e que sim, isso faz com que o sistema rapidamente faça uma virada e traga mais impacto real no momento presente. Então, essa cultura de pensamento progressivo agora também faz parte da realidade da ONU, mudou todo o papel, todo o posicionamento da ONU, e a gente tem visto que Strategic Foresight é uma das formas mais estruturadas de se navegar num cenário incerto. E o Foresight tem agido muito em criar caminhos para essa resposta para a nossa mudança de clima, já que a gente agora já sabe que os impactos estão aí, estão chegando, a gente vai ter que lidar com eles. Ano que vem é um ano de eco-inovação, bioeconomia e biomimética, então isso muda a realidade dos negócios radicalmente, assim como toda essa transição verde, e o clima é o assunto mais importante do mundo, é onde Strategic Foresight também age muito,
para traduzir, para mostrar qual é o impacto que isso traz. E a gente precisa falar de todos os assuntos, sem dúvida, mas se a gente não lidar com a mudança climática, todo e qualquer assunto pode se tornar relevante em poucos anos. Para finalizar, a gente criou um programa chamado Liderando o Futuro, e ele tem talvez o módulo mais avançado que nesses anos todos a gente conseguiu trazer, que é criar um núcleo de futuro ou de foresight dentro de uma empresa. A gente tem assessment, a gente desenha o programa, a gente faz labs de foresight, a gente alinha a foresight com a estratégia, fazemos mentoria, qualificamos multiplicadores em foresight, normalmente ligados à liderança, criamos uma área de futuro e treinamos as equipes para que elas saibam acompanhar toda a metodologia que cria o pensamento antecipatório, que cria essa cultura de pensamento progressivo e que faz com que a empresa, através dos seus líderes, possa criar essa gestão e essa governança antecipatória. A diferença de antecipar e reagir é enorme. Quando eu antecipo, eu estou muito mais preparado para o que vem, eu já considerei diversas possibilidades. Quando eu respondo, eu já estou atrasado, eu só estou respondendo aquilo que o mercado vem demandando. É com muita alegria que eu dou esse curso com o meu colega Vinícius, formado aqui na W. Ele é um head de Digital e de Foresight, e nós dois aplicamos projetos de liderança de futuro dentro das empresas, treinamos os líderes, e tem sido uma experiência incrível, porque a galera está muito pronta para esse assunto. Eu queria deixar como final aqui o nosso site, o nosso e-mail, e eu espero que esse assunto de liderança antecipatória que está começando aqui no Brasil ecoe muito em você, sabendo que líderes não são só aqueles que têm uma posição corporativa. Hoje nós temos líderes sociais, nós temos líderes de diversidade, líderes comunitários, líderes de projeto, líderes políticos, líderes jovens, global shapers, profissionais de todas as áreas liderando movimentos incríveis, empreendedores. O pensamento antecipatório e a liderança antecipatória são a próxima milha de aprendizado para que a gente torne nossas competências cada vez mais poderosas, mas que principalmente para que a gente saiba como criar o futuro de forma estruturada e pragmática e como criar transformações com um pouquinho mais de organização. Já diz uma frase bem antiga, que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, e simplesmente reagir ou responder às novas demandas do mercado, certamente não trará um futuro muito promissor para qualquer tipo de negócio, que obviamente, com esse cenário global, está cada vez precisando se disruptar mais e mais. A disrupção não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, e a gente precisa lidar com ela praticamente todos os dias. Esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar no nosso YouTube e também no LinkedIn. Quem quiser assistir de novo, a gente vai voltar direto aqui com alguns assuntos que a gente já está vendo para o ano que vem, principalmente alguns termos novos que eu venho ouvindo no mundo, e para esclarecer um pouco como a gente usa tendências e cenários, que eu sei que muita gente faz uso, mas não sabe muito bem como aplicar isso na prática. Então, uma super boa noite para todo mundo que entrou aqui, uma boa noite para todo mundo que vai assistir a nossa gravação e até o nosso próximo webinar. Valeu, obrigada, gente!